Muito boa tarde, estamos de volta Mundial e você chegando para te fazer companhia nesta tarde com um assunto super interessante, um bate-papo gostoso, porque afinal de contas o Mundial e você é assim, não importa o dia, não importa se a gente está num dia de finados ou no Natal, não é, Camila Capel? Muito bem-vinda. Pode ser dia das crianças também, por que não? Por que não? Obrigada pelo convite. Eu que te agradeço, muito boa tarde, bem-vinda. A Camila, gente, ela é psicopedagoga, facilitadora de processos de autodesenvolvimento, meditação e mindfulness. É também educadora de adultos, escritora, autora de 2 livros que estão sendo lançados, estão aqui comigo. Um deles, Vamos Falar sobre a Vida, e o outro, A Mala do Opa. Vamos entender estas 2 publicações e esse trabalho lindo que ela, está colocando aqui em minhas mãos, um trabalho muito primoroso, não, Camila? Com muito prazer. E você pode nos acompanhar pelo YouTube, é só acessar Vibe Mundial FM, vai direto no YouTube se você já está inscrito, se não, é só acessar o nosso site, vibemundialfm.com.br, clica no assistir ao vivo, você vai direto para o nosso YouTube, nos acompanha, pode mandar mensagem e depois se conecta com o nosso Instagram, o meu, da Camila, e a gente vai trocando figurinhas e vamos conhecer todo esse trabalho. A gente está aqui num dia onde a gente tem temas específicos, mas a gente pode falar de uma forma diferente, a respeito do luto e trazer um entendimento maior para nós, adultos, e para as crianças sobre vida e morte, né, Camila? Exatamente, eu sempre falo que a vida contém morte. E quando a gente pode falar sobre isso, a gente vai encontrando um lugar, abrindo espaços dentro da alma para poder tratar desse tema, que é tão velado. E naturalmente causa esse espanto. Mas quando a gente começa a encontrar esses espaços, além do momento do luto, porque eu acho que isso que é importante. A gente trabalhar o tema, não simplesmente quando a gente está passando, porque muitas pessoas, provavelmente, eu já tenho essa ideia de que as pessoas vão procurar o livro, nossa, agora a gente precisa tratar de morte, vamos comprar um livro sobre morte. E não é sobre isso. A ideia é que a gente possa falar da morte enquanto a gente está aqui na vida, principalmente quando a gente está lidando com os bons momentos da vida. Por que não? Porque a vida contém também finalizações, recomeços, e a morte também fala de um pouco disso. Ela participa da nossa vida e a gente foge do tema constantemente. Mas quanto mais a gente ter entendimento a respeito do assunto, melhor a gente lida com ela, né? Você acredita nesse processo? Exatamente. E as pessoas fogem do tema exatamente porque dói falar de morte. Tem uma pesquisa que eu tive acesso falando sobre a cartografia da morte. Eu nunca tinha ouvido falar. E é uma pesquisa encomendada pelos cemitérios do Brasil, enfim. Como é que as pessoas lidam com esse tema? Então é interessante você ouvir um pouco assim. Adolescentes não falam do tema. Tem pessoas que acham que se falar da morte estão atraindo para si. Não tem bate na madeira? Bate na madeira! Então, é um tema que desde a infância a gente já carrega imagens de que a morte é um tema que não podemos falar. E assim a gente vai se afastando. Mas o momento é natural. E é interessante porque a gente sabe que a gente vai morrer. Eu não estou contando isso para você agora. Certeza. Eu não estou te falando aqui nenhuma novidade, nenhuma premonição. É fato. Mas a gente vive um pouco fingindo, achando que está enganando esse tema, né? Como se ele nunca fosse acontecer na nossa vida. Então, é a partir disso que eu falo da morte como um lugar natural, como parte da vida. E quando você começou a trazer essa temática morte dentro do teu trabalho? Na verdade, o tema da morte, ele faz parte, acho que da minha vida desde que eu me conheço por gente, assim. Então, eu cresci numa casa que eu nasci já numa casa que eu tinha um irmão com paralisia cerebral. E o que a gente sabia, o que eu fui aprendendo na vida enquanto eu ia crescendo era, ele vai morrer com 7 anos. Então, a morte era um tema que estava na mesa do almoço, estava na mesa do jantar, ele estava presente como algo assim determinado. E isso acabou me ligando muito a esse tema. Então, desde criança eu tinha muita curiosidade, que lugar é esse que ele vai e que eu não vou? Era muito pequena. E isso moveu muitas coisas em mim, mas foi me despertando muito para o que é a morte. Logicamente, como criança eu não tinha esse entendimento, fui fazer outras coisas da minha vida e foi mais tarde que realmente eu fui para essa área do desenvolvimento humano, estudar isso a partir de outro viés, mas a morte sempre teve um espaço dentro da minha família por conta de um tema que era natural. A minha mãe também sempre trazia esse tema com muita naturalidade, porque era uma realidade. Então, talvez eu me liguei ao tema não de um lugar de medo,
né? Não é de um lugar, é a vida. Comum, né? Comum. Aí você colocou no livro, qual livro veio primeiro? A Mala Me do conta. Opa, então eu vou contar, porque a Mala do Opa nem fala dessa história que eu te contei agora. A Mala do Opa fala de uma história que se passou na minha vida, com a minha filha e com o avô dela, que Opa significa avô em alemão. Então, Opa. E era verão lá de 2018, estávamos todos juntos, num momento muito alegre, muito feliz, quando o Opa se foi na frente dela, na frente do meu marido, que é o filho do Opa, né? E isso, ver a minha filha naquele momento, tudo bem, eu entendia, ou achava que, eu acho que eu compreendo a morte de um lugar intelectual, de um lugar, a morte tem um lugar espiritual, mas eu consigo elaborar, né, o que é morte. Mas para uma criança de 5 anos é muito difícil. Na época ela tinha 5. Ela tinha 5 anos. E eu trouxe todo o meu repertório, eu trouxe, porque aquilo é um tema natural pra gente. Eu trouxe, olha, ele foi pras estrelas, ele tá lá. E eu tive todo esse repertório com ela, mas mesmo depois do repertório, teve um momento, no dia seguinte, que a gente tava nesse verão, e obviamente malas, tem que arrumar mala, e ela viu a mala em cima da cama, e aí ela trouxe a pergunta, mas ele não vai levar a mala dele? E aí eu entendi, eu falei, puxa, tudo que eu tô falando, eu acho que ela não tá entendendo. Não é esse lugar que eu tenho que explicar para ela, é outro lugar. E isso me moveu a pensar também em outras crianças que passam por isso. E eu comecei a escrever esse livro como uma surpresa para o meu marido e para ela no futuro. Eu escrevi esse livro durante a pandemia. Sem eles saberem. Sem eles saberem, um processo super introspectivo. E foi maravilhoso, porque ali também eu fui elaborando também as minhas vivências de morte. Tudo isso que eu tô te contando agora, de família... eu estou falando de um lugar aqui muito tranquilo, mas isso também tinha um lugar dentro de mim ainda que eu precisava tirar. Então, o processo da escrita trouxe essa oportunidade também quase autoterapêutica, né? De elaborar, de escrever, de poder contar essa história também para a ilustradora Luciana Leite, que eu contar para ela, na época era aquela época de que não se encontrava presencialmente, então eu mandava áudios de meia hora, ela ouvia e depois ela me devolvia como se fossem cartas. A gente ia se trocando, né? Para contar, para ela sentir essa emoção. E ela poder retratar isso. E o fato de eu poder também falar sobre isso foi me tratando. Porque eu ia falando de um processo que também estava difícil para mim. Tudo bem, eu passei por isso lá na minha infância, trabalho com isso, mas era dentro da minha casa. É uma escrita terapêutica, né? Foi uma escrita muito terapêutica. E aí eu escrevi o livro, não contei para ninguém, mas tinha uma coisa que ficava assim, tudo bem, é um livro para criança, mas e esse pai que também está perdendo um pai? Porque meu marido estava perdendo o pai dele, tinha acabado de perder a mãe também. Então, não é só... Quando a gente fala de uma morte de um avô, especificamente tratando o tema das crianças, é que existem adultos que também precisam ser olhados e cuidados. Porque é só a partir disso que eles vão poder ajudar os filhos. Porque quando a pessoa não passa pelo processo da morte, e quando ela vem em família... O choque, né? A gente tem que passar por um processo interno muito profundo para poder entender o que estava acontecendo e que a vida ia mudar em alguma coisa, né? Principalmente se tem uma conexão muito forte. Pai e filho, pai e mãe, neta e avô, não é? Nora, independente do período que você conviveu com essa pessoa, existe algo a ser digerido e trabalhado, porque senão... Você como terapeuta, né, psicopedagoga, lá no futuro isso pode ressoar de uma outra forma. Ou estou errada? Tá certa, e o que acontece é o seguinte, quando a morte vem, como a gente não tem repertório, porque nós não criamos Não temos. Vem tudo de uma vez. Então, assim, tem a demanda da criança, tem a sua própria demanda, você tem que lidar com tudo de uma vez só. E a minha proposta, ou melhor, acho que essa ideia do livro, aí especificamente falando do segundo, que nasceu, na verdade, com textos que eu ia fazendo, textos livres que eu ia fazendo do meu coração, que iam como um encarte extra no Mala do Opa de brinde. Só que eles foram ganhando muitas páginas, muitas, tinha muita coisa para sair. E acabou virando uma obra completa que a editora falou, olha, eu acho que cabe um segundo livro aí. E aí foi assim que ele nasceu. Mas a princípio ele era Você coloca, inclusive, as leis sistêmicas das constelações, tá? Sim, eu sou consteladora. E é minha linha de trabalho sempre olha a partir dessa visão sistêmica. Então, isso tudo tá muito, permeia muito o meu trabalho. E aqui, na verdade, o livro, como eu falei, primeiro momento ele nasceu como escritas livres
que estavam vindo mesmo do coração, assim, para trazer essa palavra de consolo, de apoio para essa pessoa que está passando luto. Só que depois eu fui vendo que talvez algumas pessoas nunca tiveram acesso a esses temas de espiritualidade. E aí eu falei, poxa, mas para essa pessoa talvez vale uma parte do livro explicar um pouco a teoria. Por que eu estou falando disso, de alma? O que é alma? O que é espírito? O que é constelação? O que é física quântica? O que é tudo isso, né? E assim nasceu a outra seção do livro, que é a parte do pensar. Que eu fui, isso ganhou esse nome depois, mas a princípio era uma parte onde eu falava dessa vida, esses textos livres, depois uma parte mais teórica, mas eu sentia falta de algo. Eu falei, mas tudo bem, somente não vai dar conta. Só a gente falar da teoria e evocar a emoção, para onde eu vou levar essa pessoa? E aí veio minha responsabilidade mesmo como terapeuta de pensar o que essas pessoas que estão lendo vão fazer com essa informação que eu estou colocando no mundo. E aí essa questão da facilidade dos processos meditativos me levou a, como eu faço isso no atendimento, falei, como é que seria levar isso para mais pessoas que estão passando por um luto, que eu não tenho acesso a ela individualmente, mas que eu quero que ela entenda esse caminho que pode ajudá-la a ressignificar. E assim, eu comecei a criar essas meditações que estão disponíveis no livro através de QR Code. Então, você aponta o celular e você consegue ouvir essa prática guiada. E elas também estão transcritas, né? Porque a gente não sabe essa mídia, quanto tempo que vai durar aí os QR Codes. Tudo é tão novo agora, depois daqui a pouco fica velho. Então, ao final de cada capítulo? Não. No final desse processo que eu escrevi tudo, eu vi que esse livro obedecia uma ordem. Aqui, eu vou te mostrar. Ela aqui, vai me mostrar onde então está. Bom. Então, assim, a primeira parte é a parte do pensar, que teria aqui em azul. Eu fui dividindo, depois que eu escrevi, eu dividi. Tá. Então, seria a parte do pensar. O pensar está escrito antes, mas Aí a parte laranja é a parte do sentir, que é aquela primeira parte que eu tinha escrito. Pensar, sentir. E, finalmente, a última parte é o querer, que é chamar para ação, trazer o corpo, a meditação, trazer a respiração, trazer o processo, a vontade da pessoa em passar por esse processo. Ou seja, ele começa aqui um pouquinho antes. Esse processo, a última parte, ele requer a vontade. Você precisa querer, porque senão você não vai fazer nenhum passo nem outro. São 8 passos de um caminho que eu faço individualmente. É o caminho ACT. É um caminho que eu faço individualmente e que eu propus aqui fazer com cada pessoa, como eu queria pegar na mão de cada pessoa e falar, mas e se essa pessoa quiser entender o que é a morte para ela? Porque a morte para mim não é a morte para você, não é a morte para o outro, não é a morte para minha filha. Lidamos diferentes. Exatamente. Então, minha ideia é trazer esse encontro com você mesmo, para que você ache as suas respostas. Então, eu falo que é um livro, eu até brinco, não compre se você quer respostas, porque o que eu vou te dar ali são muitas dúvidas e perguntas que talvez te movam aí na tua busca. Esse é o meu objetivo. E assim, esse livro obedeceu essa trimembração, pensar, sentir e querer. Eu sigo muito a linha antroposófica, então a gente usa muito essa trimembração do ser humano entre pensar, sentir e o querer, a ação, né? Os membros, é tua mão, tuas pernas que te levam para a vida, para a ação. Então, o livro, ele obedece essa ordem e ele pode ser consumido como quiser. Eu falo que se você quiser só ler a parte do sentir, está tudo bem. Se você quiser só entender, tudo bem. E se você quiser só o que eu chamo de diário de bordo, que é esse caminho do querer, que eu conduzo nas meditações, tem espaço para escrita e tem espaço até para a expressão artística de cada passo que a gente vai dando. Eu gosto de trazer as imagens, porque só a mente, a gente fica num processo muito mental e não leva para lugar nenhum. O processo do conhecimento, ele requer que a gente envolva outras camadas, não só a mente. A gente fica com excesso de conhecimento. Né? A respiração, o efeito visual, né? O olhar, o ouvir, tudo isso tem uma conexão nesse processo interior seu. Exatamente. Então, essa é a ideia do livro. Ou a tentativa. A gente não sabe, porque cada um vai fazer tentativa. com ele, mas a minha entrega, o que eu espero que as pessoas tenham acesso é isso. Eu não sei o que elas vão fazer com isso. Mas essa foi a minha intenção de todo o coração, de levar esse caminho para quem realmente deseja. E vamos falar sobre a vida, desconstruindo tudo que você aprendeu sobre a morte. Na verdade, também foi lançado junto com a Mala do Opa. Né? Teve um lançamento na semana passada, 22 de outubro, né? E então nós temos um livro infantil que tem ilustrações também da Luciana Leite. Parabéns, está lindo. O livro está lindo. Os dois estão muito lindos. É um material bem. A editora é a Leitura e Arte. Leitura e Arte. E todo esse trabalho pode já ser encontrado nas livrarias, no e-commerce, na editora. E o livro A Mala do Opa, ele também tem essa coisa do digital, né? Porque a gente também tem uma trilha sonora que foi desenvolvida
desenvolvida por um maestro e compositor, o Fábio Cardia, que também ouvia cada página dessa história, que para mim foi muito intensa, e ele criou uma trilha autoral para cada página. Está disponível também nas plataformas do gênero. Tem o videobook, tem o audiobook também para questão de acessibilidade. É um multimídia. É um livro que já chegou, assim, já chegou no multimídia. Isso é interessante. É mais do que multimídia, tem até outro nome hoje, né? Eu não sei também, mas a gente vai descobrir. Porque ele fala várias linguagens e cada um acessa a linguagem que ressoa com você. Ele é acessível. Então, se a pessoa é um deficiente visual, ele vai conseguir ouvir, né? Não sei se tem audiobook, mas existe a sonoridade da música. Tem audiobook, tem a trilha, tem... Você lançou ele já o pacote completo, né? Sim. Você não ficou esperando por etapas. Não, a gente quer. Opa! Ele tá aqui. Ele tem vida. Vida própria. E me conta uma coisa. Quando você entendeu a forma de contar isso para a tua filha, isso também fez com que você se conectasse a outras pessoas para explicar esse formato de virar estrelinha? Qual é o entendimento de cada uma delas? Porque aqui os pais podem aprender a se conectar com seus filhos. Então aqui nós temos um livro para pais e para filhos. Exatamente. O livro, ele é um trabalho... eu tenho um projeto, né, que chama Parentalidade Essencial, que é exatamente cuidar de quem cuida, né? Falar sobre educação parental, porque é um tema que como lidar com os filhos nas questões do dia a dia, da parentalidade. Então, a parentalidade essencial é o caminho que eu uso para poder para conduzir aqui, né? Toda essa visão que eu tenho, que é uma visão que entende o ser humano do ponto de vista físico, emocional, então falamos de inteligência emocional e tudo isso faz parte, mas também inteligência espiritual. Porque só a inteligência emocional não vai dar conta de tudo. E nessa hora, muita gente pergunta, né? As pessoas ligam, às vezes, para mim ou procuram, morreu alguém, agora eu tenho... Como é que eu lido com isso? E eu assim, não sei. Depende de como você lida com isso, é que você vai poder lidar com o seu filho. Então, cada família tem a sua maneira. Eu falei da estrela, cada família tem a sua maneira de lidar. Para outras famílias não é a estrela, é outra coisa. No livro... Culturalmente também, né? Exatamente. Como também no livro a gente fala um pouco sobre... no infantil, explicando também sobre os processos rituais de passagem. Porque, por exemplo, para cada cultura há um ritual. Então, existe o enterro, existe a cremação, tem lugares que tem festa, tem lugares que ficam no luto durante um mês, mês ou mais tempo, uma semana. Cada um tem a sua maneira de fazer este ritual de despedida. Então, o livro é uma porta de entrada, o infantil é uma porta de entrada, de uma maneira lúdica, com imagens, é uma maneira de começar a falar sobre esse tema. Mas o que eu falo é que cada um vai ter que encontrar a sua maneira de lidar com o seu filho. E isso é interessante porque a gente vê que não tem o certo e o errado. Não tem. Né? Aquela questão, eu levo meu filho para o velório do avô? Pergunta comum. É pergunta muito comum, né? Não sei se eu levo, não sei o que eu faço. Porque também não pensou a respeito. Exatamente. Né? Mas o que eu percebo é que, vou falar por mim, mas eu percebo pelas histórias que chegam até mim. Os pais têm dúvida. Aconteceu, a pessoa está doente, né? Um familiar está doente, normalmente, está doente, a gente está entendendo que vai acontecer uma morte. Como é que a gente lida com isso? E o que eu percebo é que as crianças, elas sentem, muito antes dos pais elaborarem a pergunta, eles já estão sacando tudo o que está acontecendo. Então, no meu caso, e eu vejo que não é só no meu, quando eu fui ali efetivamente dar a notícia, e eu pensei uns minutos antes, eu conectei com o meu coração, tinha acabado de acontecer, ela tinha acabado de ver, mas ainda não tinha elaborado, e ela veio com a pergunta, mas cadê ele? Né? Isso antes a hora que foi mesmo, cadê ele? E para mim já estava subentendido que ela tinha visto que ele já tinha partido na frente dela, e não tinha sido. Mas quando eu fui me conectar, eu pensei, meu Deus, me dê agora uma luz, porque eu preciso falar. Naquela manhã, isso está retratado no livro, mas naquela manhã tinha tido um fato. Ela tinha se deparado ali com um ovinho que tinha quebrado uma casca e ela me perguntou para onde foi esse ovinho. Ela falou, para onde foi o passarinho que tá... Aconteceram coisas antes que na hora eu falei, lembra do ovinho? Que você ela tinha até me dado a resposta que eu dei para ela, isso eu quero dizer. Então, quando a gente começa a prestar atenção na criança, a gente entende que ela traz todas as respostas que ela precisa. Porque a gente tem uma ânsia de dar a resposta que a gente quer dar. E às vezes a gente precisa falar muito menos. Precisa falar muito pouco, não precisa nem falar nada. É só entender a necessidade da criança, o que ela precisa naquele momento. Às vezes a gente vem com muito repertório
Isso enche a criança num lugar que ela não dá conta ainda, que é o nível mental. Principalmente a gente falando em crianças de primeiro setênio, no caso da minha filha, 7 anos, mas isso também em segundo setênio e até adolescente, é menos que eles precisam. Eles só precisam validar. Alguém que olha ali e fala, realmente aconteceu, é muito triste. Alguém que abrace, alguém que fique, sentirem o apoio da família também, que está ali do lado, e que entender que alguém foi, mas tem gente que fica, e vamos continuar e vamos dar conta disso. Isso tudo vale muito. E esse é um universo muito importante para a gente lidar com criança, né? Porque tem os que ficam, tem o que vai fazer falta, mas vai ficar a saudade. Muita. Não é? Só que às vezes a saudade, ela vem... A gente está tão envolvido com as histórias do sofrimento, da perda, ou o sofrimento de uma doença, quando acontece também de uma doença prévia, que a gente nem tem o tempo da saudade. Fica num lugar do sofrimento. Da dor mesmo. O sofrimento, porque eu falo que a dor, ela existe, ela é física. Quando você perde alguém, você sente falta de ar. Parece que você vai... Dói o peito, dói, é físico, não é nem... Eu falo, não é... A alma não é físico. Só que o sofrimento, eu vejo que o sofrimento é uma história que a gente fica contando pra gente. Da falta que a pessoa vai fazer lá na frente, ou fica contando histórias do passado, ou projetando coisas do futuro quando a pessoa não vai estar mais. Se você fica no presente... Eu estou no presente, acabei de perder alguém. O que eu sinto agora? Talvez o que você vai sentir é uma dor no peito. É isso. E validar. Dói muito, eu estou sentindo dor agora. Às vezes é suficiente, é que a gente vai projetando. Não, mas ele não vai ver a formatura do neto, no meu caso que era avô, não vai ver a formatura. Você começa a contar tanta história e o sofrimento vem da ansiedade do futuro ou desse olhar para o passado, de tudo que você já viveu junto. Se você fica no momento presente, eu garanto que é muito mais fácil. Não estou dizendo que seja fácil, talvez a palavra não é correta, mas dá para dar conta. Dá para dar conta, porque quando você também está no sofrimento, a criança também percebe. Muito. E que você está projetando esse futuro. Exatamente. Então, a criança sofre também pela angústia dos pais, de pensar que eles estão sofrendo. Muitas crianças não demonstram o sofrimento com medo de trazer mais dor para a família. Porque se ela demonstra, se meu pai já não está bem, eu vou falar agora que eu também não estou bem, e se cala. Então, cada um tem uma maneira de demonstrar como está se sentindo perante aquela perda. E uns não demonstram, mas Não, sentem. Sentem tudo. Não é? Tudo que os pais Somos sentem. assim. Principalmente nos 7 primeiros anos. 7 muito, né? Essa vida emocional da criança, que a gente chama de vida anímica, esse olhar das emoções e da espírito, está muito ligado à mãe e o pai. Então, como eles sentem, é como essa criança vai sentir. Por isso eu falo, tem dúvida? Vai se tratar primeiro, vai conversar com alguém. Se não for um atendimento profissional, procura um amigo, vai tomar um café, vai fazer algo para elaborar isso, para depois você dar conta da criança. Porque senão você não consegue. Não consegue. Aí fica mais sufocado e realmente não dá conta. Aí ficam dois, né? Aí ficam dois. E acaba falando o que não deve falar e cria coisas para a criança Enche que de teoria. poderia... É muita teoria. Enche Porque de a gente pensa muito no falar, né? Ou Mas então eles estão fala aqui. sem pensar, mas eles estão mais no sentir. É a questão que você coloca aqui, né? E esse é o caminho. Pensar, sentir e querer. Levar os pais para esse sentir, para que essa fala saia do coração e não da cabeça. Porque não é aqui. Aqui você vai vir com respostas baseadas nas suas crenças, nos seus valores, na cultura, na sociedade que fala que a gente tem que chorar e tudo isso. E às vezes eu ouço muita gente também me falar: fulano foi ruim. Nossa, mas foi um alívio. E a pessoa se sente culpada porque ela está sentindo alívio, porque é alívio, mas espera, mas eu amava aquela pessoa. Sim, mas tem um alívio também. Então, primeiro dá conta para tudo que você está sentindo, para que depois você possa falar de um lugar mais tranquilo, mais sereno para a criança. Entendi. O programa está acabando, passa super rápido, minutinhos finais, mas o assunto ele é super importante, interessante, e eu quero que você já falou, já deu tanta mensagem, né? Mas que você se dirija mesmo às crianças e aos pais neste dia e que fique com eles essa mensagem. Né? Porque você lida muito bem com esse assunto hoje. Não sei sim. Ontem. Hoje sim. Hoje Sim. Né? Que cada um possa encontrar mesmo esse espaço de... eu falo que lidar com a morte, quando alguém vai morrer, alguém morreu, a gente lida com a primeira experiência de morte que nós vivemos. E a primeira experiência de morte que nós vivemos foi o nosso nascimento. Ali a gente morreu por uma vida intrauterina para nascer numa vida aqui. E isso talvez seja as nossas primeiras memórias de sofrimento. Então, vai buscar nesse lugar, no nascimento, da sua chegada na Terra, de tudo isso. Porque ali talvez você vai encontrar um pouco de resposta para poder ajudar o seu filho, para poder ajudar as crianças, para poder ajudar aquela pessoa que hoje precisa de você. É isso.
E é isso mesmo, né? A gente sair do sofrimento e entrar no entendimento, numa compreensão melhor do que é a vida e olhar para a morte também com compreensão. Porque a gente não sabe o que acontece. Não sabe. Nem eu sei. E ninguém vai saber. O que eu coloco aqui são perguntas. E muito bem elaboradas. E a gente pode trazer isso para a nossa vida como constante reflexão. Obrigada, Camila. Obrigada pela oportunidade de falar sobre esse tema. Obrigada. Obrigada a você. Volte mais vezes, porque além desse assunto, tem muitas outras coisas para falar. Eu não falei, mas no final do livro tem todo um processo, uma árvore genealógica, né? No livro infantil, onde a criança, né? O seu filho, a quem você queira presentear, pode montar a própria árvore e entender como funciona a família. Entender que quem já partiu também faz parte. Não continua existindo em algum lugar. Não deixa de fazer parte. Não deixa. Ele ainda ressoa dentro dele como pessoa, né? Obrigada, viu, Camila? Obrigada, sucesso para você, viu? Obrigada. Que esse trabalho traga muita informação e muitas alegrias para quem se encontrar com eles e para você. Obrigada, viu? Mundial e você vai ficando por aqui. Eu volto daqui a pouquinho, tem Jornal da Boa Notícia. Amanhã, 16h30, tem Mundial e você. Um grande beijo, até lá.